Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Nocaute, mais um vídeo com notícias, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, tá bom? Nesse vídeo vamos falar um pouco aqui do que rolou na coletiva pós-luta do UFC 258, vamos começar aqui pelo Dana White. Primeiro passo aqui falando de Usman contra o Durinho, o Dana White falou na coletiva pós-luta que o próximo adversário do Usman pode ser esse cara aí, Jorge Masvidal. O Usman chegou na entrevista pós-luta, falou que gostaria de dar essa revanche para o Masvidal. O Masvidal andou falando que quebrou o nariz do Usman. Ele quer ir lá agora, quer dar essa luta para o Masvidal ter um camp completo. A gente lembra que o Masvidal pegou a luta da vez passada no UFC 251 com apenas 5 dias de camp, então não teve preparação nenhuma, chegou em cima do laço, lutou e acabou dominado. Segundo o Usman, ele vai dar 3 meses agora para o Masvidal se preparar e ele quer ir lá e repetir o feito, quer quebrar a cara do Masvidal novamente, porque ele anda falando algumas besteiras, e o Dana White falou que se os dois querem lutar, ele não é contra a realização dessa luta. Então, tem também o The Ultimate Fighter chegando por aí, os dois podem até ser técnicos deste reality show do UFC, então os dois querem uma graninha a mais. A gente lembra que a primeira luta entre eles vendeu pra lá de 1 milhão de pacotes de pay-per-view, e os dois estão tentando aí essa revanche. Vamos aguardar para ver, mas o Dana White deu positivo para essa revanche entre o Kamaru Usman e também o Jorge Masvidal. Sobre a performance do Usman, o Dana White já está o colocando ali no patamar do George St. Pierre. Isso mesmo, olha um trechinho aí do que o Dana White falou sobre o Usman. O Usman quebrou o recorde do George St. Pierre essa noite. Se ele continuar ganhando, ele vai se tornar o maior meio médio que já existiu. É um fato com quem ele lutou e com quem ele lutará. É inegável, fecha aspas, foi o que falou aqui o Dana White, cara. Olha, o St. Pierre, cara, ele era fenomenal, era um estrategista, um dos melhores lutadores que eu já vi lutando. O cara, se não tá bom em pé, ele põe pra baixo, se não tá bom no chão, ele fica em pé e mantém no jab, no chute, então era um cara sensacional, cara. Gosto muito mais do St. Pierre como lutador do que o Usman, cara. Eu acho o Usman, muitas das vezes, um lutador chato, fica ali na grade enrolando. Então, o St. Pierre teve um período da carreira dele que ele também fez isso, enrolou em algumas lutas, cara. Mas uma coisa que o Dana White falou aqui que a gente não pode negar, cara, é que ele tá hoje ali superando o George St. Pierre em alguns números. E se continuar campeão por mais algum tempo, defendendo esse cinturão, aumentando esse recorde, dá sim pra gente começar a pensar nele como um dos maiores da categoria meio médio. Dizer que ele já vai superar o St. Pierre com mais de 1 ou 2 lutas, não sei, cara. Na minha opinião ainda não, mas se ele mantiver essa pegada, vencendo aí talvez mais umas 4 ou 5 defesas de cinturão, lutando bem como ele lutou agora contra o Durinho, aí sim dá pra gente pensar nisso. Mas por enquanto, acho loucura você falar que ele tá perto de superar o St. Pierre. St. Pierre está, na minha opinião, alguns degraus acima do Usman. Falando agora do brasileiro Gilbert Durinho, o Durinho também participou da coletiva pós-luta. Muitos lutadores, quando eles são nocauteados, eles não vão lá dar a coletiva, e o Durinho foi, deu a cara a tapa, foi lá, respondeu as perguntas da imprensa, tá de parabéns o Durinho, encarou os jornalistas, até fez uma brincadeira num vídeo que está lá no seu Instagram, mostrando ali o seu olho depois da luta e tudo mais. Então, o Durinho tá de parabéns, cara. Infelizmente, luta é luta, cara. A mão do Usman conectou, o Durinho sentiu os golpes e acabou nocauteado. Isso acontece. O Durinho foi lá na coletiva e acabou falando um pouco sobre aquele momento onde ele acertou o Kamaru Usman e, segundo ele, aquele momento ele se precipitou um pouco e foi o que resultou ali no fato dele perder a luta. Olha só o que ele comentou. Então, eu achei que eu cheguei muito perto de terminar a luta e dali eu fiquei muito na emoção ali e eu cometi vários erros ali. Eu acho que eu teria que ficar um pouquinho mais calmo, continuar na estratégia ali, movimentando bastante. No segundo round eu parei de mexer a cabeça, foi onde eu tomei mais golpes, então eu carreguei muitos golpes. Então eu acho que eu errei bastante, por isso eu não consegui levar a luta pelo meu próprio erro quando eu saí da estratégia. Eu acho que eu vou ter que descansar aí umas 2, 3 semanas aí. Então, meado de março aí eu já estou voltando a treinar. Então, voltando a treinar em março ali, abril, junho, julho eu estou lutando de novo, que é o que eu acho. Realmente, aquele momento ali da luta onde o Durinho dá o knockdown no Usman, foi um dos primeiros knockdowns do Usman aqui no UFC. Ele meio que se empolga realmente, cara. Ele põe toda a força dos golpes ali para tentar o nocaute, não consegue, o Usman se recupera. E eu acho que a chave de tudo neste momento aqui foi quando o Durinho, ele tenta um chute alto, escorrega,
cai no chão e aí o Usman fica ali quase um minuto dando alguns chutinhos ali na perna. O Usman é muito malandro, acabou usando aquele tempo também para se recuperar do knockdown. O Durinho ia levantar, ele ia lá e dava alguns chutes pro árbitro não levantar a luta, então o Usman foi muito esperto, se recuperou, deixou aquela tempestade passar, o Durinho acabou cansando, gastou muita energia naqueles golpes e depois, com o passar dos rounds, o Durinho foi caindo de produção e o Usman foi aumentando, como a gente já conhece aqui do nigeriano. Então, infelizmente não deu pro Durinho, é bola pra frente, cara, acho que o Durinho tem totais condições de dar a volta por cima e de ter novamente uma chance pelo cinturão. Mas enfim, foram as declarações aí da coletiva pós-luta, do Usman, do Durinho, do Dana White. Quero a opinião de vocês aqui embaixo, qual seria uma boa opção agora para o futuro aí do Kamaru Usman. Vocês concordam que tem que ser a luta contra o Masvidal, ou deveria ser o Thompson, deveria ser o Leon Edwards, o Chiesa? Vamos fazer ainda o nosso Lutas a Casar e lá nesse vídeo eu vou deixar a minha opinião, tá bom? Grande abraço para todos, eu volto logo mais, até a próxima, tchau, tchau e fui!